A divindade do Espírito Santo é o título da lição número 3. Sejam bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos nesse lindo lugar para poder explicar um pouquinho acerca dos atributos de Deus e a importância de conhecer esses atributos divinos do Espírito Santo. Tudo bem? Então, vamos começar usando uma ilustração, essa parte da motivação. Aqui em minhas mãos eu tenho uma fita métrica. Esta fita métrica serve para medir a altura, a largura das coisas, das pessoas, das casas, enfim. E este instrumento tem limites. Pode medir coisas aqui, mas é impossível medir com isso a Deus. Impossível medir, por exemplo, o amor de Deus, o poder de Deus, o quão grande Deus. É impossível. Por isso nós não poderíamos usar um instrumento como esse. Vamos usar então essa ilustração. E o foco da lição desta semana é poder saber que o Espírito Santo é um ser divino, assim como é o Deus o Pai e Deus também o Filho. Tudo bem? Vamos a esses dois assuntos então. A primeira parte, a divindade do Espírito Santo, e em segundo lugar, a importância da compreensão da divindade do Espírito Santo. Dois assuntos. Tudo certo? Vamos à primeira. Creio que nessa primeira parte nós podemos encontrar 4 características fundamentais. Tem Deus mais, o Espírito Santo tem características divinas muito maiores, mas vamos concentrar-nos nessas 4 que a lição enfoca mais. A primeira delas tem que ver com a eternidade. O Espírito Santo é eterno. Hebreus capítulo 9, verso 14, fala sobre a eternidade, o Espírito eterno, diz aí. Deus é eterno. E para poder reconhecer que Deus é Deus, nós temos que reconhecer que também o Espírito Santo é Deus e ele tem essa característica, esse atributo que é eternidade. Em segundo lugar, nós encontramos a omnisciência de Deus. Nós encontramos um texto aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10, que fala todas as coisas perscruta. Ele sabe tudo. Então, não há nada que possamos ocultar a Deus, e especialmente ao Espírito Santo. Nós falamos aqui que o Espírito Santo conhecia o que estava acontecendo por trás dos bastidores daquela família que foi fazer uma doação de um terreno para Deus, e então eles deram o que eles acharam e não o que prometeram. E por isso vem o juízo de Deus, porque o Espírito Santo conhece exatamente as coisas. Em terceiro lugar, o Espírito Santo também é omnipresente. Ele está em todo lugar. Por isso que Salmos 139, verso 7, fala: para onde me ausentarei do teu Espírito? É impossível esconder-se do Espírito Santo. Todo vê, ele está em todo lugar. Por isso que quando Jesus foi embora, ele prometeu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo estaria presente em todo lugar. Enquanto Jesus tinha seus limites quando estava aqui na terra, e ele estava em seu lugar, em Jerusalém, mas o Espírito Santo estaria em todo lugar. E por isso que o Espírito Santo é omnipresente. Em quarto lugar, o Espírito Santo é omnipotente, todo o pode, todo poderoso também. Nós podemos encontrar em 1 Coríntios capítulo 2, verso 11, anote esse texto: o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Ele pode realizar todas as coisas, não tem limites. E isso nos dá uma certa certeza de que ele pode fazer milagres extraordinários na vida de todas as pessoas. Então, Lucas capítulo 1, verso 35, só para confirmar este detalhe, diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Aqui nós encontramos o poder do Espírito Santo que não tem limites. Tudo bem? Então, o Espírito Santo eterno, também o Espírito Santo omnisciente, onipresente e onipotente. Esses 4 atributos deviam ser ampliados na lição desta semana. Finalmente, nós vimos agora claramente a importância de compreender exatamente a divindade do Espírito Santo. Isso é importante porque vou mencionar pelo menos 4 razões por que é importante conhecer estes atributos do Espírito Santo, que são, por exemplo, a salvação que vem do Espírito Santo. Normalmente nós conhecemos que o Espírito Santo
tem uma obra mais por trás dos bastidores, mas também participa na obra da salvação. Vejam vocês, Tito capítulo 3, verso 5. Leiam com atenção esse texto. Diz: Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui o Espírito Santo tem uma função salvadora, mas especificamente na regeneração e na renovação. Vale a pena parar para poder ver esse atributo do Espírito Santo também. Em segundo lugar, nós aprendemos a depender do poder do Espírito Santo. Quando sabemos que Ele é todo-poderoso, então vale a pena depender do Espírito Santo. Em terceiro lugar, o Espírito Santo como guia, porque se Ele sabe todas as coisas, o ser humano tem limites para saber as coisas, então vale a pena deixar-se guiar pelo Espírito Santo. E finalmente, em quarto lugar, o Consolador. A palavra Consolador vem, João usa muito essa expressão, o Espírito Santo como Consolador, que significa, vem de uma palavra grega, paráclito. Pará, que significa ao lado, de lado de, e clito, que significa que é chamado. Em outras palavras, o Espírito Santo é alguém que foi chamado para estar de nosso lado. Isso nos conforta tremendamente. Creio que saber isso, que o Espírito Santo é um paráclito, que está chamado para estar do nosso lado, nos dá conforto e fortalece. Agora, algumas aplicações da lição desta semana. Eu queria mencionar só 2 aplicações. Em primeiro lugar, a obra mais incrível do Espírito Santo é a transformação do coração humano. Esse talvez seja o assunto mais importante da lição desta semana. O Espírito Santo transformando vidas. Pense nisso. Ele é capaz de transformar a vida de toda a pessoa que se aproxima dele com simplicidade e humildade de coração. Em segundo lugar, Romanos 8:11 diz que o Espírito Santo estava presente na ressurreição de Jesus. Ele foi ativo na ressurreição de Jesus. Se ele consegue ressuscitar a Jesus, por que ele não conseguiria ressuscitar mortos espirituais? Ressuscitar pessoas que já estão distantes de Deus e agora estão próximas do Senhor. Por isso o Espírito Santo tem essa função maravilhosa de ressuscitar, e ele pode ressuscitar hábitos bons em tua vida, ressuscitar também o espírito bom em cada um de nós. E para terminar, qual seria a nossa tarefa para a nossa casa? Eu vejo aqui em 1 Coríntios capítulo 12 e verso 11, diz claramente: o Espírito Santo distribui dons espirituais a cada cristão. Ele é quem distribui as habilidades, as transforma em dons espirituais para usar na causa de Deus, para ser uma bênção para os demais. Que te parece? Esta semana podemos ser instrumentos do Espírito Santo para usar nossos dons ao serviço de Deus e não ficar apenas estudando o Espírito Santo, sendo instrumentos do Espírito Santo na causa de Deus. Tudo bem? Deus te abençoe ricamente nesse desafio de usar os nossos dons ao serviço do Senhor. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que está ouvindo e que seja uma bênção esta palavra no coração de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos assistir e lembrem sempre nosso lema, maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Deus te abençoe.